o jovem ter uma vida limpa e pura não é seguir os estudos seculares. A graduação não vai trazer ensinamentos para manter uma vida pura diante de Deus. Um diploma não vai trazer meios para você manter o padrão de santidade diante de Deus. O dinheiro, o prestígio, nada disso vai fazer que o jovem venha manter por seu caminho, mas através da palavra de Deus, que é poderosa para transformar, para mudar, para mexer aqui dentro de nós, ela pode transformar as nossas vidas. Quem crê nessa palavra, louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero trazer aqui 2 pontos importantes, apenas 2 pontos. O primeiro ponto está no versículo de número 9. Como purificará o jovem o seu caminho? E ele responde, observando. Repita após mim, observando. O crente precisa observar. Observar o que, irmão Jefferson? Queridos, o jovem, ele é tendencioso a ser negligente, a ser descuidado com a vida, a ser presunçoso, autoconfiante. Ele pode cair nas suas fortes paixões carnais. Ele pode ter juízo imaturo, decisões imaturas, pela sua falta de experiência, pelo seu companheirismo que está associado ao seu redor, leviano, colegas que não querem crer em Deus, colegas que não têm compromisso com Deus, pois as amizades erradas corrompem os bons costumes, já diz a palavra de Deus. Então, pela falta de experiência, o jovem, ele tende a ser orgulhoso. Não, eu já sei, não sabe nada, tem 20 anos, não tem experiência diante daquele que é ancião, que já tem uma experiência de vida. Então o jovem, ele é tendencioso a se inclinar para o mal. E não somente o jovem, todo homem, porque nós fomos criados no pecado, mas pela cruz de Cristo o Senhor nos libertou e nos fez novas criaturas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que nós temos que observar? Diga após mim, o que eu preciso observar. Primeiro, você precisa observar o caminho por onde você está trilhando. Você precisa, e eu preciso observar se o caminho é estreito, se o caminho é novo, se o caminho é escorregadio, se o caminho é movimentado, se o caminho tem perigos, se o caminho tem luz, se o caminho tem maldade. Eu preciso observar essas coisas à luz da palavra de Deus. Eu preciso observar se o caminho que eu estou trilhando é de acordo com a palavra do Senhor, pois a palavra de Deus, ainda no livro de Salmos 119, versículo de número 8, diz assim: observarei os teus estatutos e não me desampares totalmente. O que eu preciso observar? Os estatutos de Deus. Lembra que eu falei no início que estatuto está relacionado à palavra de Deus? Então, para manter puro o meu caminho, eu preciso observar diariamente a palavra de Deus, porque somente através dela você pode ser santo como Ele é santo, somente através dela você pode ser vitorioso. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. O versículo de número 5 diz: tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. O salmista, ele deseja observar os estatutos de Deus. Nós precisamos desejar ler, observar os estatutos do Senhor. O versículo de número 15 nos diz: alegrar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Eu preciso observar, mas também me alegrar na palavra do Senhor, porque ela é infalível, ela não passa, ela se cumpre. Louvado seja o nome do Senhor todo sempre. Versículo de número 17, acompanhe por gentileza. Faze bem ao teu servo, para que viva e observe
observe a tua palavra. Sabe que o salmista está dizendo: Senhor, que eu possa estar bem, para que eu possa observar a tua palavra. O salmista não está pedindo dinheiro, o salmista não está pedindo a derrota dos seus inimigos, mas o salmista está pedindo graça de Deus, para que ele possa observar a palavra do Senhor, para que ele possa ler a palavra de Deus. Tem muita gente, irmão, que quer graça de Deus para conquistar. Tem muita gente, irmão, que quer graça de Deus para ter uma porta aberta, mas o salmista sabe que a palavra de Deus é mais doce que o mel. A palavra de Deus é mais preciosa do que o ouro. Louvado seja o nome do Senhor, porque é a palavra do Deus vivo, Deus poderoso, aquele que disse: haja luz e houve luz. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 3 diz assim: ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e eu irei guardar até o fim da minha vida. Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei, e observar-me-ei de todo o meu coração. Então você observa ao longo desses versículos que o salmista desse número 119, ele quer graça para buscar, para observar a lei do Senhor. Então o que nós precisamos observar? Se as minhas ações estão de acordo com a vontade de Deus. Irmão Jefferson, como eu posso saber se eu estou na centralidade da vontade de Deus? Pela filosofia de Aristóteles, pelas filosofias de Platão, pelas filosofias de Sócrates? Não! Você só consegue saber se as suas ações, se o seu caminho, se as suas decisões estão de acordo com a palavra de Deus, se você ler a palavra, se você meditar na palavra, se você obedecer a palavra. Quando você fazer isso, você vai saber que a vontade de Deus é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Como o jovem pode manter puro o seu caminho? Pelos seus sonhos, pelas suas ideias ou pelos seus achismos? Eu acho que eu estou certo, eu acho que eu estou caminhando no caminho certo, eu acho que essas decisões estão certas. Nós estamos em um momento que a igreja está vivendo, e principalmente na juventude e adolescentes, que são a força da igreja, que os jovens estão esquecendo da palavra para seguir os seus achismos. Eu acho que esse relacionamento é de Deus, eu acho que esse caminho é o que Deus quer para mim, eu acho que essa escolha é o que Deus quer. Queridos, com Deus não tem achismo, com Deus tem direcionamento do céu, e você só pode ter direcionamento através do manual, através do mapa. Em todo peregrino ele precisa de um mapa, todo forasteiro precisa de um mapa para ele não se perder, porque muitos estão se perdendo na caminhada, porque esqueceram do mapa. O mapa do viajante que vai para o céu é a palavra de Deus. Amém? O que está acontecendo, irmãos? É que o pecado está afastando muitos da palavra de Deus. Duas coisas acontecem: ou o pecado te afasta da palavra, ou a palavra te afasta do pecado. Porque esta palavra mexe dentro de nós. A palavra, ela é transformadora, porque ela é inspirada pelo próprio Deus. Quanto mais você lê, mais essa palavra mexe com você. Quanto mais você lê, mais ela te enche de alegria. Quanto mais você lê, mais você tem força para servir ao Senhor, porque ela é uma fonte inesgotável. Aí o salmista responde, versículo 9, ele diz: observando conforme ao que? A tua palavra.
Então só há um meio para eu manter um padrão de santidade. Só há um caminho, só há uma ferramenta. Essa ferramenta é a palavra de Deus. Somente através dela, ela pode transformar as nossas vidas. A palavra de Deus é o espelho que revela toda a nossa deformação espiritual, né? Quando você olha no espelho e vê o cabelo fora do lugar, não é isso? Que precisa passar uma maquiagem, porque a espinha está aparecendo, né? Porque o espelho reflete a deformação. Assim também está relacionada à vida espiritual. Quando você se depara com a palavra, ela mostra toda a deformação espiritual na sua vida. Quando você lê a palavra, ela mostra que você precisa orar porque você não está orando. Quando você lê a palavra, ela mostra que nós precisamos obedecer porque você não está obedecendo a palavra de Deus. Quando você lê a palavra, ela reflete que você precisa manter o nível de intimidade com Ele, porque só Ele pode te levar para o céu.